Contracepção consciente não é tabelinha. Eu fiquei abismada o quanto isso é confundido depois de um Reels que eu fiz na semana passada. Então achei super importante a gente fazer essa ocitocina de hoje pra gente esclarecer e mostrar quais são as diferenças, tá? Por quê? Porque de repente, deixa eu acender a luz aqui. De repente, o que acontece? Eu fico falando pra você, hoje é o último dia para vir pro workshop de ginecologia emocional. A gente vai encerrar as inscrições hoje, né? E aí muita gente, eu fico falando que a gente ensina contracepção consciente, então muita gente que me acompanha já sabe do que se trata, mas muita gente que cai aqui, todo dia vem muita gente nova, confunde, né? Então eu fiz um Reels na semana passada falando contracepção consciente, não, aliás, começou assim. A gente fez um post, um carrossel com várias informações, né, que vocês vão girando. E aí eu coloquei lá sobre a importância da contracepção consciente. E aí um monte de mulher caiu lá comentando: boa sorte com a tabelinha, tabelinha é risco. Você tá louca? Que isso, tabelinha? Eu não tô falando de tabelinha, tô falando de contracepção consciente. Qual é a diferença, né? Vamos pontuar isso. Então, quando você vai procurar tabelinha, você tem a informação que o sistema passa. Você tem que contar lá no calendário o dia que desceu sua menstruação e mais ou menos no meio do teu ciclo, que é 13º, 14º, 15º dia, você vai estar ovulando e ali você usa a camisinha, tá? Ok. Primeiro lugar, a maioria das mulheres não sabe quando começa o ciclo. Dizem assim: o primeiro dia do ciclo é o primeiro dia que a minha menstruação vem. Só que contam como o dia em que vem o fluxo mesmo. Mas a menstruação começa ao menor sinal visível de que ela vai chegar. Uma borrinha escura na calcinha, um sanguezinho que sai no xixi na hora de se limpar, que foi ao banheiro. E aí tem mulher que já começa contando o ciclo errado. De repente, o sangue vivo dessa mulher, o fluxo, vem no 4º, 5º dia. E aí, essa mulher já tá contando o ciclo errado. Olha que perigo. Outro risco da tabelinha, né? É acreditar que é no meio do ciclo que você vai estar ovulando. Eu falo muito aqui, explico muito. Por que a gente tem que ter... O que a gente tem que ter autoconhecimento cíclico? Conhecer o corpo, conhecer as alterações do meu corpo, conhecer meu fluido vaginal, meu muco, saber diferenciar de um corrimento, quando eu preciso fazer um tratamento, entender quais são as mudanças do meu corpo. Por quê? Porque aí eu vou descobrir quando eu tô fértil e quando eu ovulo de verdade. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Boa parte das mulheres não ovula no meio do ciclo. A maior parte das mulheres não tem um ciclo de 28 dias. Então a tabelinha ela é arriscada porque ela não dá autoconhecimento cíclico, percepção da fertilidade, não ensina a mulher a ter propriedade sobre o próprio corpo. Agora, contracepção consciente é diferente. Não é só ir lá no calendário. A contracepção consciente, antes dela começar de verdade, a mulher fica mais ou menos ali dentro do meu curso 3 meses fazendo o diário do ciclo, que é o período que ela vai desvendar tudo sobre o corpo dela. E é basicamente depois de 90 dias fazendo toda a metodologia ali certinha, que é gostosa de fazer, porque você está se conhecendo, se reconhecendo, entendendo cada mulher que você é na fase do ciclo, como é o teu muco, que nem sempre é parecido, nem sempre, quase nunca é parecido com as das imagens que a gente vê como referência no Google. Depois de 90 dias mais ou menos, a mulher está apta a entender e fazer a contracepção consciente, que é usar camisinha somente na janela fértil. E ali dentro eu vou explicando que até você conhecer isso a fundo e se sentir segura, você tem que usar camisinha direto, em qualquer fase do ciclo, para você ficar em paz. Enquanto isso, você vai ali se observando, colocando em prática tudo aquilo que eu estou ensinando para você lá dentro. E aí você começa a perceber quando começa e termina cada uma das suas fases, e não é difícil. Isso deveria ser ensinado pra gente já antes da menarca, ou quando a gente passasse pela menarca. Porque isso é educação menstrual e é educação sexual.
né? Então você tem parâmetros. Ninguém rouba de uma mulher a propriedade sobre o próprio corpo quando ela conhece como o corpo dela funciona, né? Ninguém vai ter autonomia para dizer meu corpo, minhas regras, enquanto não conhece como o corpo funciona. E ninguém vai poder discutir qual é o tratamento adequado com o médico, com o psicólogo, com qualquer terapeuta, enquanto não souber de fato as origens emocionais dos problemas que você está passando e que estão impactando o teu ciclo e virando doenças ginecológicas. Então, contracepção consciente e tabelinha são duas coisas completamente diferentes. Eu não sei de onde as mulheres estão tirando que tabelinha é contracepção consciente. Tabelinha é um método contraceptivo arriscado para quem não tem autoconhecimento cíclico. Eu, Karime, que já conheço meu ciclo, sei como eu sou, se eu quiser me dar o luxo de fazer tabelinha, eu faço. Mas eu nem preciso. Por quê? Porque eu conheço meu corpo, eu percebo quando a minha ovulação adianta, quando a minha ovulação tá ficando tardia, quando eu fico um dia a mais ovulando do que o meu normal, que são 2 ou 3 no máximo, né? Então é completamente diferente. E por que o melhor método contraceptivo é a contracepção consciente? Porque você não precisa colocar nada invasivo ou agressivo no seu corpo. Você não precisa se utilizar de nada da indústria, a não ser a camisinha, e que pode te trazer efeitos colaterais. Eu não preciso nem entrar aqui sobre a questão dos hormônios, porque eu tô ficando careca de falar já. E quem tiver dúvidas e quiser entender sobre os males dos hormônios, tem muito conteúdo no IGTV, no nosso blog, no meu canal do YouTube. Sobre DIUs, quem quiser entender sobre DIUs, também tem muito conteúdo, né? Agora, quando você conhece o seu corpo, quando você conhece a janela fértil, você não tem medo, porque você tem propriedade sobre o seu corpo. E isso ninguém te tira. Ninguém tira de você. E ninguém vai saber melhor do que você. Mas a gente vive num sistema que quanto mais medo de engravidar a gente tiver, quanto mais você acreditar que você pode engravidar qualquer dia do ciclo, quanto mais insegurança você tiver, mais você consome esse tipo de contracepção, que te desconecta do teu corpo, do teu feminino, e que hoje a gente já sabe que traz diversas consequências. Então, uma mulher empoderada, que conhece o corpo e sabe fazer a contracepção consciente, ela só vai engravidar quando ela quer. Por que a gente está chegando no número de 2.600 alunas que já passaram pelo meu curso e ninguém engravidou? Quando, sem querer, com a contracepção consciente. Porque você está fazendo uma coisa consciente. Você conhece o seu corpo. Você se disponibilizou a entender isso. E isso, minha gente, passa por realmente o que é o protagonismo feminino. Não dá pra gente querer ser protagonista de tudo se a gente não é protagonista da nossa saúde íntima, que é o princípio de tudo. Como é que a gente não conhece o corpo? Como é que a gente não conhece as fases do ciclo? Né? É para isso que existe o workshop de ginecologia emocional. Tudo que eu vou explicando aqui para vocês, e tem muito conteúdo, né? Tudo isso ajuda vocês a terem uma super amplitude. O que vai acontecer lá dentro? Vocês têm acesso a mais informações, vocês têm acompanhamento, tem um time de mulheres de apoio lá dentro para ajudar em tudo. Você vai aprender a fazer o seu diário do ciclo, vai aprender a fazer contracepção consciente, vai sair dos hormônios sem colocar em risco a sua saúde, vai ter orientação alimentar para fazer essa troca de contracepção, vai ter ajuda alimentar para controlar a sua endometriose, SOP, miomas e outras irregularidades aí cuja pílula tem sido recomendada e ela não ajuda em nada. E de quebra você vive um divisor de águas porque você entende de fato o que é uma reconexão feminina. O que é a influência da lua em você, por que a sua intuição funciona quando você não está com o seu ciclo bloqueado. Então essa parte toda de você realmente saber fazer precisa de um acompanhamento, precisa de orientação. E a gente faz dentro do curso. A gente encerra as inscrições hoje à meia-noite. A gente está com as últimas vagas agora, nessa tarde e durante a noite. E eu quero aproveitar e convidar todo mundo que está aqui para as 20 horas estar comigo ao vivo de novo, que eu vou estar com uma ginecologista, a doutora Tatiana Amaral, que já esteve aqui na Ocitocina. E ela vai explicar um pouco para vocês qual é o impacto das emoções no corpo, né, na visão da medicina, na visão dela como médica.
né? Ela conhece o teu trabalho da ginecologia emocional, ela foi de uma das minhas turmas do workshop, da turma anterior, e ela vai falar como médica, como esse trabalho acrescenta ou não para as mulheres. Então eu convido muito vocês a virem ouvir a perspectiva de uma médica a respeito de tudo isso. Porque a gente tá ganhando espaço, a gente tá ganhando confiança dos médicos. Vocês que estão aqui agora ao vivo, né? Então eu convido todas vocês a estarem às 20 horas hoje com a gente nessa live, que é sobre os impactos das emoções na visão de uma ginecologista, tá? E fica o convite para vocês todas aí para aproveitarem essas últimas vagas e virem para o curso. Muito provavelmente essa é a última turma do ano, né? A gente já tá aí na metade de outubro. Então, quem sabe, você sente aí que é o teu momento e vem. Porque é uma mudança na vida. Não é só aprender a contracepção, conhecer o ciclo, né? É mudar, entender que isso aqui é um estilo de vida que vai melhorar demais a tua TPM, os seus problemas com a menstruação e te colocar num lugar de discussão com o seu ginecologista, terapeutas e tudo mais sobre os caminhos de tratamento para você. Porque sem saber a origem emocional, a gente está sempre tratando o sintoma. E a raiz do problema continua, né? Então é isso. Recado dado, né? Amanhã a gente tem a ocitocina de novo, mas eu espero todas vocês hoje às 20 horas, horário de Brasília. Combinado? Beijo no coração. Todas as informações sobre as últimas vagas do workshop estão no link da bio e nos stories de hoje, certo? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.